Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro Analisando Carteiras de Inscritos, onde o meu objetivo é mostrar a carteira, mostrar os pontos positivos, os negativos, quais ações ou outros investimentos que a pessoa possui, quanto que rendeu e o que eu faria para melhorar a carteira. E se você quer ter a sua carteira analisada aqui no canal, você pode mandar o link para o meu Instagram. Lembrando que sua carteira precisa estar de modo público para eu conseguir acessar. E também darei prioridade para quem for membro do canal. A carteira de hoje é a do Alisson. Basicamente ele começou a investir com 19 anos, hoje ele tem 21, então cerca de 2 anos investindo. Ele já passou dos 100 mil reais investidos, está bem diversificado, 44% em ações, tem quase 49 mil reais. Também tem 21.691 reais de fundos imobiliários, que representa praticamente 20%. Tem fundos de investimentos, também 20 mil reais, tesouro direto, 11.196 e a previdência privada com quase 2 mil reais. Então ele está bem diversificado nas classes de ativos, a sua estratégia não é tão agressiva como a minha, 100% em ações, é uma estratégia um pouco mais segura e provavelmente é a que mais se adequa ao perfil do Alisson. Sendo que o tesouro direto que ele tem quase 11 mil reais, ele utiliza para caixa, então é a sua reserva de oportunidade. Quando surge alguma ação descontada ou fundo imobiliário, ele tem uma bela reserva guardada e pode comprar num preço médio melhor, sendo assim ter uma rentabilidade melhor também. Ele tem investido numa LTF e numa LTN, cuja LTF rende 9,5% no pós-fixado e a LTN 0,8% no pré-fixado, sendo que sua maior participação está nesse primeiro fundo com quase R$ 10.360. E a sua reserva de emergência está basicamente no Trend DI, então ele tem um pouco mais de 20 mil reais. Então esse é um ponto muito positivo, que ele começou montando sua reserva de emergência para imprevistos. Claro que tem pessoas que não têm condição de ficar 2, 3 anos montando reserva de emergência, você pode ir começando a investir aos poucos, conforme também vai montando sua reserva. Claro que o ideal é ter uma reserva já montada, mas faça o que fique melhor para a sua realidade. E assim ficou a evolução da sua carteira com base no dia 29/12. Ele teve um rendimento de 14.719, então teve um belo ganho de capital. Sua carteira rendeu 29% no ano e 223% comparado ao CDI, então ele deu uma surra no CDI e o seu patrimônio teve um belo crescimento. Agora, vendo o gráfico pelo patrimônio, você pode observar que ele teve uma queda no seu patrimônio lá no mês 10 de 2022, aí teve um belo crescimento a partir do mês 11, provavelmente ele fez algum aporte maior, mas a sua carteira rendeu 35,9% no período, porque ele selecionou lá em 2022, sendo que teve uma rentabilidade de 135% do CDI e um ganho de capital de R$ 17.362. E assim está a concentração da sua carteira. Ele tem basicamente 10 ações. Começando com o Banco do Brasil, ele comprou num preço médio de R$ 39,90, subiu 40% da sua carteira, ele tem 100 ações. Depois BB Seguridade, comprou a R$ 32,27, subiu 3,6%, ele tem 250 ações. Depois tem CEMIG, ele comprou num preço médio um pouco mais baixo do preço atual, subiu quase 1%, tem 300 ações. Depois Copasa, comprou num preço médio bem atrativo, provavelmente aproveitou aquela queda por causa da federalização que poderia acontecer, então ganhou 38% praticamente de rentabilidade, tem 100 ações. Também tem Caixa Seguridade, pegou num preço médio excelente de 8,9, subiu 50% na sua carteira, tem 250 ações. Depois tem Itaú, pegou num preço médio também bem atrativo de 24,70, subiu 14%. Depois tem Klabin, pegou num preço médio também muito bom de 3,90, tem 800 ações e subiu 15%. Logo em seguida ele tem Irani, comprou num preço médio muito atrativo de 7,98, subiu 32% na sua carteira, tem somente 100 ações. Depois tem Sanepar, comprou também num preço médio muito bom de 3,89, subiu 51% na sua carteira, tem 1.200 ações. E a sua última ação é a Taesa, ele comprou num preço médio um pouco mais caro do que está hoje, caiu 1,7% e é também a sua maior posição, tem 1.000 ações, no caso R$ 12.570 investidos, sendo que sua segunda maior posição seria BB Seguridade, a terceira Sanepar, até porque subiu bastante, 51% também, e a sua quarta posição, Banco do Brasil, o restante posições um pouco menores. De fundos imobiliários ele tem 4 ativos, eu gostei que ele tem uma concentração um pouco maior, até porque ele não tem um patrimônio tão grande, mas, na minha visão, é um número ideal. Ele tem o BCFF11,
tem também o VISC11, HGLG, a LZR, 4 fundos imobiliários bem famosos, excelentes fundos. Todos eles estão na rentabilidade positiva, sendo que o BCFF subiu quase 6% e o VISC11 4%. Então pegou num bom preço, provavelmente vai colher um bom dividendo no futuro. Então já podemos observar que sua carteira é focada em uma geração de dividendos muito forte. Agora a rentabilidade de 2022. Então ele ganhou em fevereiro 10,80, em março 47,75, em abril 89,89, em maio 246, em junho 178, em julho 247, em agosto 341, em setembro 305, em outubro 133, em novembro 282 e em dezembro 284, sendo que essas posições de ações e fundos imobiliários que ele tinha era muito pequena. Claro, comparado ao que ele tem hoje, sua maior concentração da sua carteira era em si suas posições em renda fixa. Então de rendimentos, no caso juros, ele recebeu 1.266, então foi bem alto. De dividendos ele recebeu 557 e de JCP 344. Somando tudo, daria por volta de R$2.000. Então a média de R$180 a R$200 por mês que ele recebeu de renda passiva. Um belo rendimento, mas como grande parte da sua carteira estava em renda fixa pela reserva de oportunidade de emergência, obviamente que as ações e os fundos imobiliários não iriam render tanto. Ele tinha uma posição muito pequena. Agora em 2023, ele já recebeu em janeiro 447, em fevereiro 122, em março 76, em abril R$113, em maio outra pancada 392, em junho 211, em julho 131, em agosto outro baita dividendo 403, em setembro 85, em outubro 152, em novembro 362 e em dezembro 441. Então ele comentou que sua rentabilidade, no caso os dividendos que ele recebeu em 2023 não foi tão alto porque ele fez alguns giros de carteira. Ele vendeu Copel, vendeu Microsoft, então ele tinha ações norte-americanas e acabou comprando algumas ações recentemente. Muito provavelmente vai ser a Taesa, que ele pegou num preço médio um pouco mais alto e a sua maior posição. O resto ele conseguiu pegar num bom preço médio, então é sinal que ele começou a comprar há algum tempo. Mas já é um dividendo considerável, já que mesmo ele comprando Taesa recentemente e também sendo a maior posição, pagou o maior dividendo, R$ 656 no final das contas. Então só de juros ele recebeu R$ 1.031, de dividendos R$ 1.087 e de JCP R$ 822. Então podemos chegar na média de R$ 3.000 este ano. Em torno de R$ 250 por mês ele recebeu de dividendos. É um dividendo muito bom, já que ele também tem somente 21 anos, está no início, mas já tem um valor considerável aplicado pela idade dele. Claro que se ele manter as ações, sempre ele comprando barato e também fazendo aportes inteligentes, quando ele chegar nos 30 anos, ele vai ter um baita patrimônio e uma baita renda passiva. A Taurus, ele tinha na carteira, mas hoje já não tem mais, ele fez a venda, mas recebeu dividendos dela. Também tinha Apple, Bradesco, Transmissão Paulista, tinha Vivo, tinha Copel, tinha Microsoft. Então ele tinha diversas ações que acabaram pagando dividendos e as que ele comprou agora não pagaram dividendos ainda, por isso que sua média ficou baixa. Mas se ele tivesse as mesmas ações que tem hoje desde o começo do ano com o mesmo patrimônio, sua média de dividendos seria muito mais alta, provavelmente 3, 4 vezes maior. Então em quais ações que eu continuaria aportando de acordo com o cenário atual da sua carteira? Basicamente, de acordo com meu preço teto, o que teria mais oportunidade hoje seria CEMIG, até porque ainda está bem depreciada e está bem próxima do seu preço médio, subiu somente 1%, e Irani também por volta de R$10. Estaria atrativo, também daria para aumentar a posição. Klabin abaixo de 4,50 também, mas eu prefiro Irani, não que não seja uma boa ação Klabin, mas eu considero com mais margem de segurança. Copasa também não está tão caro, mas não está mais uma pechincha, e subiu 40% da sua carteira. BB Seguridade, seu preço médio também está bem próximo do preço atual, caberia novos aportes. Sanepar subiu muito e eu deixaria de lado. Itaú é um bom banco, mas por ser muito consolidado e muito grande, se você não comprar num bom preço, não vai receber um bom dividendo e nem uma boa valorização. O ideal é comprar no melhor preço possível, o que não é o caso hoje. De maneira geral, eu concentraria meu aporte principalmente em CEMIG e depois Irani, em terceiro lugar BB Seguridade, talvez em quarto uma Klabin, dando prioridade para Irani. Claro que nessa altura do campeonato a bolsa não está mais tão barata, a única ação mais atrativa seria a CEMIG. As outras que eu citei em ordem cronológica estão baratas, mas não tanto comparado a alguns meses atrás.
Então talvez você poderia adicionar alguma outra ação na sua carteira, uma small cap, quem sabe, para ter uma valorização maior e também um yield on cost bem alto. Mas claro, contanto que a ação ainda esteja barata. Ou então aportar na sua reserva de oportunidade e quem sabe em fundos imobiliários também, já que faz parte da sua estratégia. Mas no geral é uma ótima carteira, tem 2 ações bancárias com o Banco do Brasil e Itaú, tem 2 ações de seguros com BB Seguridade e também Caixa Seguridade, tem ação de saneamento com Copasa e Sanepar, tem ação de energia com CEMIG e Taesa, mas em setores diferentes. CEMIG gera e distribui energia, Taesa atua no ramo de transmissão, e 2 ações de celulose com a Klabin e Irani. Claro que você poderia escolher entre ter Klabin ou Irani, mas tem focos um pouco diferentes e também momentos diferentes que as empresas estão vivendo. Sendo assim, poderia manter na sua carteira. Eu não adicionaria mais nenhuma ação bancária nem de seguros. Por enquanto, eu focaria em outros setores para diversificar e caso um setor estar em baixa, sua carteira não ser tão afetada. Mas claro, é uma ótima carteira, muito bem montada, comprou a bons preços. Então você mantendo a sua estratégia, focando em dividendos, acumular o maior número possível de ações, até porque os dividendos são pagos pela quantidade que você tem. Focando no preço teto para sempre comprar barato. Você pode ter também uma carteira de oportunidade, ou seja, investir em small caps. Assim você tem uma valorização maior e também um dividendo maior. Claro, small caps boas que tendem a crescer. Tem empresas que são pequenas a vida inteira e não crescem. Então, selecione boas small caps, também seguras e que tenham margem de segurança. E por fim, rebalanceando os setores. Não ficar exposto demais em um segmento para caso esse segmento estiver em baixa ou em crise, você não é tão afetado porque o resto da carteira está em alta. Fazendo essa estratégia previdenciária como você já está fazendo, mantendo a consistência e os aportes, chegará no seu objetivo rapidamente. Em questão de 10, 15 anos, provavelmente vai ter uma bela carteira previdenciária rendendo muito dividendo e você vai ser recompensado pelo seu esforço e também sua dedicação. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Também há um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.